Muito obrigado, Queremos colocar, Senhor, o trabalho diante do Senhor nesta hora, pedindo ao Senhor, meu Deus, a tua intervenção, que o Senhor, meu Pai, coloque as palavras, Pai, na boca do teu servo, Senhor. Amém, Sim, Pai, na boca dos teus servos, Senhor. Sim, glorifique o teu nome. Joga por terra, Senhor, todo o impedimento, toda a barreira, Senhor, no mundo espiritual. Meu Pai, tudo que se levanta, meu Deus, como não, meu Deus, como contrário à tua vontade. Porque em nome de Jesus, Pai, queremos decretar, Senhor, que a tua palavra, meu Pai, se faça notória no nosso meio e traga cura para o nosso coração. Em nome de Jesus, traga libertação. Em nome de Jesus, traga vida para cada um de nós. Senhor, eu te peço, Senhor, na certeza da vitória, com uma expectativa, Senhor, de que esta palavra, ó Deus, gerará frutos, Senhor, a 100 por 1, ó Pai. Senhor, então, prepara o nosso coração. Amém. Fale conosco, que teu Espírito Santo de Deus, Senhor, meu Deus, faça com que ela encaixe, meu Pai, no nosso coração. É o que eu te peço na certeza da nossa vitória. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bem amados, ficamos impossibilitados na semana passada, né? Como a gente já havia comentado no próprio estudo, muitos irmãos em retiro, família, né? Então, segunda-feira até às vezes problemático da gente sair de casa, né? Nesse horário está exposto. Então, na segunda-feira passada não houve o estudo. E hoje nós ficamos então com o encargo de dar sequência ao Salmo 55, né? Estamos paralisados no livro de Mateus, desde que o irmão Billy conseguiu chegar até o 26, agora creio que o Senhor, que é o dono da obra, aquele que providencia, vai levantando alguém para dar sequência aí ao 27 e 28. Bem, podemos ler cada um versículo, né? São 23 versículos. Nós já conseguimos passar do primeiro terço, né? Acabamos andando bem. Temos bebido muito desses momentos de tantos de alegria e louvor, quanto também os de angústia e tribulação que os salmistas escreveram, né? Salmo de número 55. Vou pegar aqui. Versículo 1. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve o lamento e rujo. Pode ir. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade com furor que me aborrece. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Este fugiria para longe e penetraria um deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da bruxela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano, não se apartam das suas ruas. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o
fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte nos assalta e vivos nos engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Eu, porém, voltarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele e corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amém. Algumas Bíblias têm como título, né, que os traidores sejam destruídos. Ao mestre de canto para instrumentos de corda, salmo didático de Davi. É um salmo que eu não imagino como eles deviam cantar, né? A verdade é que eles, né, Israel convivia, existe um ódio que a gente sabe que não é natural, não é humano, né? Um ódio satânico, né? Daí vem até o antissemita, né? É aquele ódio que tem às vezes uma situação natural, né, da pessoa não ter uma afeição com aquela nação, achar diferente, estranho, né? E tem o ódio, né? Você vê que as nações em volta de Israel odeiam Israel. Até uma das diretrizes da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, é a destruição do Estado de Israel. Então a gente vê que eles são movidos por um ódio satânico. Na verdade, quem quer realmente ver a nação de Israel eliminada é Satanás, né? Você vê que Satanás peleja diretamente contra isso. Quem acompanhou o ressurgimento da nação de Israel em 48, e depois a conquista em 67 de Jerusalém, com a Guerra de 7 Dias, assim, é uma coisa divina. São 4, 5 nações no dia seguinte rodeando Israel, uma situação humanamente falando de guerra, né? Para eles que ainda estavam morando em kibbutz, no meio do deserto, sem estrutura nenhuma, sofrer ataques daquele porte é uma situação milagrosa. Eles terem permanecido ganho a guerra, né? Destruído os aviões, por exemplo, do Egito, sem que nenhum levantasse voo da sua base, né? É uma coisa impressionante como é que Deus vem sustentando Israel, apesar da rebeldia de Israel, no sentido do endurecimento do coração da nação, né? Não de indivíduos, que muitos judeus vêm se convertendo, mas o endurecimento do coração da nação, né? Contra o Messias, contra o Filho de Deus, né? Então, assim, mesmo, eu acho isso muito interessante, mesmo Israel, né, tendo declarado aquilo que o sangue desse justo cai sobre nós, né, Paulo tem uma visão muito interessante, né, que na verdade, creio, o Espírito Santo, né, que Paulo coloca uma coisa interessante demais, né, acho que vale a pena a gente mencionar. É Romanos 11, olha que interessante. Vou ler 2 versículos aqui para dar uma... Pergunto, pois, porventura, o 11:11, né? Eles tropeçaram para que caíssem?
Paulo diz, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Como Moisés havia falado, né, o Senhor havia falado com Moisés em Deuteronômio 32, que poria ciúme, né? Sabe quando você às vezes faz com um filho mesmo, né? Ah, tá de rebeldia, você fica assim, né, brincando com outra criança, e logo vem, né? É impressionante, nem queria, mas vem porque acha que está perdendo aquele lugar. O Senhor já havia se pronunciado, né, no seu eterno propósito, que colocaria ciúme, né, em Israel. É claro que a gente entende de uma forma mais abrangente, né, a igreja do Senhor, mas é interessante assim, né, o tempo todo existem comparações assim, por exemplo, José tipifica Cristo, Manassés e Efraim, que são os dois filhos dele, né, um tipifica os judeus, outros gentios, né, e assim, o mais novo é aquele que tem a multidão de nações, né, do que... Então toda aquela inversão, né, que Jacó cometeu propositalmente com os filhos de José, tudo tinha um propósito, né? Tudo tinha uma figura, como Paulo fala, que iria revelar coisas futuras. Então, assim, é interessante que existe um ódio contra a nação de Israel, né? E mesmo assim o Senhor tem poupado Israel, tem preservado Israel, tem guardado Israel, mesmo na sua cegueira, né? Mesmo na sua, digamos assim, como nação que eu estou falando, né? Sua arrogância, sua prepotência, né? Deus tem permanecido fiel, né? E da mesma forma é interessante também a gente perceber que existe, né, um ódio também em relação ao corpo de Cristo, à igreja, né, aos servos do Senhor, aqueles que realmente vivem como um. Então, assim, é uma inocência quando pregam e as pessoas acreditam, né, que se a gente for obediente, se a gente andar direitinho com o Senhor, então nada nos acontecerá, né? Como as pessoas às vezes falam dessa forma. Como se nós fomos colocados como ovelhas no meio de lobo? Como se as trevas aborrecem a luz, né? Como se existe um ódio satânico nesse mundo que jaz no maligno contra a igreja do Senhor, contra o corpo de Cristo. Então, todo testemunho real, tudo que for Cristo mesmo se manifestando, todo testemunho fiel, irmão, vai sofrer perseguição. Vai sofrer, a não ser que seja apenas um estereótipo religioso com alguma recheado de bondade humana, obras humanas. Isso até será incentivado pelas trevas e, né, não fará não afetará ela. Mas quando existe essa questão do testemunho, é importante a gente entender que vai haver uma pressão da treva. Vai haver uma pressão da treva. E imagina como a treva vai se levantar e pressionar nos últimos dias. Quando estiver preparando, tudo sendo preparado para que o filho da perdição, o homem da iniquidade, se assente para governar as nações e o mundo, né? O anticristo. Então, assim, eu creio que quando a gente lê os Salmos, às vezes parece uma coisa tão distante, né? Não só Davi como outros irmãos, né? Ele usa umas expressões que não são poéticas, né? Ele diz assim: estremece-me no peito o coração. Queria que a gente lembrasse agora, lendo esse salmo, que esse homem que escreveu isso foi o homem que venceu um urso. Foi um homem que matou um leão. Foi um homem que cortou a cabeça de um gigante que devia ser pelo menos 2,5 vezes maior do que ele. Esse homem é o homem que declara agora que o coração está estremecendo dentro do peito e que temor e tremor sobrevém a ele e o horror se apodera dele. Então, imagina o nível de pressão, né, que Davi e seus homens não estão sofrendo aqui. E ele, como um homem segundo o coração de Deus, um servo do Senhor, uma pessoa que aprendeu a lutar, a guerrear, a confiar no Senhor, né, a lutar as causas do Senhor. Então, assim, é claro que Davi era um testemunho forte, né? Tanto que o profeta diz, né, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Existe uma promessa dessa para os últimos dias. E ele estava preparando Israel para a dispensação do reino de Salomão, né? Queria manifestar a glória do Senhor. Então, assim,
toda vez que realmente existe um propósito naquela geração, que aquela geração está trabalhando para a glorificação do nome do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor, né? Realmente aquela geração tem que estar preparada para realmente viver debaixo de muita pressão, né? E aí me vem uma frase na cabeça que eu nunca mais esqueci quando era garoto, de um filme que eu vi que nem cristão era, mas quando a gente é cristão, às vezes a gente pode ouvir qualquer coisa, né? Mas a gente traz para a nossa realidade, né? Quando ouve. E aí era um cara lá que acho que tinha lá umas coisas erradas mas ninguém conseguia pegar ele, era um cara muito difícil de ser pego e tudo. E o policial, mais de 15 anos tentando, né, pegar ele, capturar ele, perguntou assim: cara, qual é o teu segredo? Porque todo mundo é pego, né? Todo mundo é pego. Aí ele falou assim: eu não posso ter nada na minha vida que eu leve mais de 5 minutos para deixar para trás. Foi o que ele disse, né? E aí aquela frase ficou assim, era um filme brincadeira, polícia e tal, não sei o quê. Mas aí aquilo fica, depois eu fiquei pensando assim, eu falei assim, caramba, né? É claro que em outro contexto completamente diferente, mas eu lembrei das palavras do Senhor próximo, né, da sua crucificação, após já o jardim, né? Após um momento parecido como esse, pior do que esse que Davi passou, ele diz assim: vem aí o príncipe desse mundo, né? Mas deixa ele vir, porque ele não vai encontrar nada dele em mim, né? Então, assim, eu acredito que vai ser muito necessária essa disposição, né? Que talvez não seja para as gerações comuns, né? Mas para os irmãos que verem nos últimos dias, assim, a disposição de realmente, a qualquer momento, a gente tem que deixar tudo para trás, né? Seja qualquer coisa que a gente de repente tenha até construído, ou que o Senhor tenha até nos concedido, né? Uma estrutura de emprego, uma coisa talvez sólida, boa, não sei, né? Talvez um lugar que a gente acredite ser o melhor, né? Para se aposentar e tudo, né? Eu acho que vai ser necessário essa geração ter essa compreensão, essa mentalidade de, de repente, ter que deixar tudo para trás e ir, né? Talvez por isso a gente esteja vivendo momentos difíceis, né, na Terra, e também passando muita pressão, né? Às vezes a gente não se dá conta disso. Eu realmente fico impressionado porque não está falando de um cara assim fraco, não está falando de uma pessoa assim que se estremece com qualquer coisa, né? Como a gente citou. Então, para a estrutura, né, para a estrutura de Davi estar nessa condição, é porque realmente o Senhor está permitindo que ele passasse algo muito tremendo. E assim, ele começa orando mesmo, pedindo aquele socorro. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, né? Atende-me e responde-me, eu sinto-me perplexo em minha queixa e eu ando perturbado, né? Paulo disse também para os irmãos que não queria que eles ignorassem a natureza das tribulações que ele passou na Ásia, né? Que ele chegou próximo da morte mesmo, né? E aquela experiência serviu para ele dar menos valor à vida, entre aspas, quando eu digo vida não é a vida do Senhor, né? Mas a vida no sentido assim, material, o comum, que ele deve se tornar, visse que ele tem menos valor ainda, né? Ele ficava mais, assim, como a pessoa chegou muito próximo da morte, então passa a ser mais livre ainda. Pô, já cheguei aqui na cara, o que ele estava querendo dizer para os irmãos. Então, qualquer situação que eu atravesse, né? Então, assim, eu acredito que o Senhor está o tempo todo treinando a gente para a gente estar apto a perder. Não significa que a gente vá perder, irmãos, né? Ninguém quer colocar nenhuma situação de desequilíbrio, não. Mas, assim, é como a gente tivesse realmente, assim, que estar preparado a, pelo menos isso, tem que estar preparado a, né? Como aquela velha discussão que os irmãos estavam colocando, que sempre que vem lá no livro de Mateus 24, passa, não passa, né? Tem aquele conselho mais sábio do que nunca, irmão. Vive como você fosse passar na tribulação. Vive assim, crê assim. Se chegar na hora, né, o irmão que crê que não vai passar, estiver correto, você não vai ter problema nenhum, irmão. Tranquilo. Agora, o irmão que creu, que é tudo tranquilo, então vai subir. E de repente fica, a coisa vai ficar brava para ele. Porque ele
não vai haver estrutura criada nele para que ele possa atravessar um momento tão difícil. A gente não está falando de prova, dificuldade financeira, nada disso. A gente está falando de situações onde muitas pessoas vão perder parentes e tudo. Isso é engraçado. Isso os judeus têm mais realidade que a igreja. Você conhece os irmãos, assim, os irmãos que eu coloco assim, mas a nação, assim, a quantidade de pessoas que perderam vó, vô, pai, mãe, filho, as coisas que eles atravessaram, as dificuldades que eles atravessaram, sabe? Às vezes, como lição de vida, eles têm um posicionamento até diferente, mesmo, olha só na sombra, mesmo sem a realidade que a igreja do Senhor tem. Que aí deveria estar muito mais à frente que eles, né? Assim, muito mais livre, né? E às vezes não está nessa condição, né? Então, assim, Davi não era um homem de fugir, mas ele diz, então disse eu, quem me dera que tivesse asas como pomba, eu voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Então, assim, realmente há momentos em que, né, tá no deserto, quer vir para uma outra condição. E às vezes o momento dessa condição é tão difícil, né, que você vai falar assim, pô, aquele deserto que você me colocou, manda para lá de novo. Né? Assim, como ele pudesse, se ele voltasse em qualquer condição do passado, acredito eu, pelo que entendi do texto, qualquer situação difícil que ele tivesse passado, caverna de Adulão, né, traição dos Efeus, qualquer situação que ele tenha atravessado, ainda era melhor do que o momento que ele estava vivendo agora. Né? Porque o momento que ele está vivendo agora, segundo pelo menos a colocação, o escrito que ele faz, beira o limite do insuportável. Beira o limite assim, né, como ele falou que o pavor se apoderou dele. Né? No deserto parece que a nossa sensibilidade ela fica mais aflorada. A gente consegue perceber Deus melhor. Aí você passou pelo deserto e viu aquele tempo de refrigério da presença do Senhor. Eu pelo menos eu sinto isso assim na minha vida. E aí eu sinto saudade daquele deserto. A sensibilidade aflorada que eu tinha no deserto. Que eu desfrutava melhor da presença de Deus na minha vida, mas era no deserto, era nesse momento de dor, né, o coração estava chorando, em que Deus vinha com aquela graça, com a presença dele, renovando as forças, renovando a presença dele na nossa vida, e a gente se sentia, a gente ficava surpreendido, né, com a presença de Deus, com aquilo que Deus fazia naquele momento de clamor, o coração estava chorando. E depois, quando passa, parece que você não fica mais tão sensível. Não é que você tornou totalmente insensível, mas você já não percebe tanto. Tem até uma música, né, do Toque no Altar que fala, né, deixe que passe, né, esse tempo sem perceber a tua presença. Assim. Por isso você vê que o Senhor dava ordenanças a eles, assim. Na verdade, o Espírito sente saudade. Da presença do Senhor, não do tempo que você estava vivendo de tribulação, mas do que você desfrutou em Cristo da presença dele. Mas que, na verdade, o meio que ele usou para que isso fosse uma realidade foi a tribulação, concorda? Que se não tivesse, não teria. Então, assim, é esse paradoxo que Paulo coloca bem, né? Esse paradoxo. Então, ele fala assim, por isso me alegro e me regozijo no sofrimento, na tribulação, na angústia, na nudez, no naufrágio. Quando ele fala isso, será que ele está falando da beira da loucura? Não. Ele está falando em relação a isso. Quanto mais ele mergulha nisso, então mais sobre mim repousa a graça de Cristo. Então, assim, aquilo vai gerando, vai criando, né, no homem interior dele, uma conexão, uma comunhão, uma ligação com o Senhor que não tem como, vai fazendo o homem exterior se desprender. A gente tem um homem exterior que está lutando, a gente não pode se iludir em relação a isso, né? A coisa amansou, por isso que eles tinham tanta orientação, eles saíram do deserto, olha, tem festa disso, tem festa daquilo, tem a festa para você lembrar que você morava na cabana, tem a festa para você fazer, porque assim, tinha que ter tudo, porque mesmo assim, Moisés falou, vocês vão esquecer. Então assim, eles faziam todas aquelas festas com tudo aquilo e às vezes esquecendo do motivo pelo qual eles deveriam lembrar tudo aquilo. Então assim,
Aí é uma questão muito particular, como cada irmão tem a liberdade de colocar, de enxergar assim, quando alguns irmãos colocam, né, que acreditam realmente num avivamento, assim, nos últimos dias e tal, amém. Mas, assim, eu não consigo entender. Eu estava fechando um negócio com um senhor de idade de 60 e poucos anos, e ele quase chorando, falando comigo, tu é crente? Eu falei, sou, e você? Eu sou cristão também. Ele falando, né, me reúne em tal lugar. Aí ele falou assim, varão, que saudade quando eu chorava na presença do Espírito Santo, coroa falando. Eu sei que eu estou errado, eu que estou duro. Deus não está errado não, mas sabe que saudade. Varão, tu sabe, né? Tu nasceu no Evangelho? Eu falei, nasci. Ele falou, não, vim do mundão, não nasci, não tive esse privilégio que tu teve, não. Sabe, quando chegava assim, aquele choro que lavava a alma, sabe, chorando aos pés do Senhor. Sabe, aquilo, varão, aquilo é bom demais, e hoje eu não choro mais. Ele falando, se a gente conversando, fazendo um negócio que aparentemente não tinha nada a ver, mas não surgiu a gente conversando. Eu falei assim, pô, eu sei o que você está falando. Eu estou assim, se na própria igreja primitiva, né, em Atos, mesmo com o derramamento do Espírito Santo, foi necessário tal perseguição, não só sobre os apóstolos, Pedro e João, mas Estevão, Diácono e tantos outros na Judéia e Samaria. Será diferente na igreja gloriosa dos últimos dias? Será que mesmo com o derramamento do Espírito Santo isso vai ser suficiente para desprender o nosso homem exterior? Para não deixar que a gente vive em função da gente mesmo? Né? Ou será que realmente o Senhor vai ter que permitir também, como a história mostra, né, de forma cíclica, né, sempre essa perseguição que não só purifica a sua noiva, a sua igreja, como gera muitos frutos? Dificilmente, né, embora seja apenas uma opinião, mas eu acredito que dificilmente a gente vai conseguir fugir dessa realidade nos últimos dias. Na situação que a gente vive, na opressão, né, como foi pregado ontem pelo irmão, né, do ter, do ser, do disso, daquilo, do conforto, de tantas coisas que se acham necessárias, de tanta segurança que se busca, de tanta coisa que não vale nada, mas é passada para a gente como fosse fundamental, né? Como, irmãos, né? Tem irmãos que lutam contra o seu homem exterior, estão lutando, irmãos ali caminhando, e mesmo assim com muito... Então, assim, às vezes o Senhor nos dá um empurrão. Quando o Senhor manda situações dessa, como os irmãos passaram lá no início, isso aí, o Senhor nos ajuda a resolver essas questões, porque, né? Eu achei importante que ele colocou, porque a nossa maior dificuldade hoje é a gente reconhecer que a gente está no deserto, né? Embora que o exterior, de repente, possa estar favorável, de repente a condição financeira boa, de repente a família está bem, com saúde, né? Tá tudo bem exteriormente, né? Mas nós como filhos de Deus e reconciliados que fomos com o nosso Senhor, no mundo paira sobre a ira de Deus, ela está sendo segurada, como que o Senhor está sustentando, Ele está alongando o dia da manifestação da sua ira, porque o homem que Deus criou matou o filho dele. Então isso para o pai é de uma grande tristeza. O coração do pai está regozijante e alegre por causa da obra do filho que foi vencedora. Mas por dentro existe uma grande tristeza, porque o homem matou o filho dele. O homem que Deus criou matou o filho dele. Então, se a gente for parar para atentar essa realidade, a gente vai ver que o mundo que nós vivemos, que Deus está sendo longânimo em se irar-se contra esse mundo, é um grande deserto. É como um vale de ossos secos, né? Porque, embora que o Senhor, num certo momento, Ele dá um refrigério para nós, mas isso não significa que a gente está desfrutando da verdadeira alegria de Deus. Mas é porque Ele se compadece da nossa alma. Mas não é essa alegria que tem que ser o que vai acalentar o nosso coração. Aquela alegria passageira. É como que se nós fôssemos nos alegrarmos com um bando de lavagem que desce para nós. É como se nós fôssemos porcos. Estou sendo bem, assim, até os irmãos me perdoam
pela comparação, mas é para chocar mesmo, para a gente poder compreender essa realidade. Que a realidade da alegria do Senhor, essa alegria que a irmã está falando quando a irmã estava quando a irmã passou num estereótipo deserto, que isso foi aflorado, o Senhor em todo tempo ele nos leva a esse deserto que o Rafael fala, para nos alertar onde nós estamos. Não que a gente vai para o deserto, mas é que nós já estamos no deserto. A condição exterior só o Senhor só muda para que a gente atente para a nossa realidade. Então temos que viver o tempo todo como que no deserto, como aquele povo que caminhou 40 anos no deserto. Eu creio que essa plenitude da alegria é uma plenitude, né? A alegria do Espírito em nós vamos usufruir quando a gente estiver um pouco glorificado mesmo, assim, né? Porque assim, sim. enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai viver nessa constante luta que o Rafa falou, do homem exterior com o nosso interior. Sim, estou dizendo assim, às vezes o crente passa por tanto deserto, são tantos anos de deserto, né, que são mínimos os anos de bonança. Entendeu? Mas o que você define como deserto? Só para a gente entender que tem os irmãos na câmera ali. O que você falou assim, tem muitos anos de deserto e poucos anos de bonança. O que seria... Para mim, de repente o que é deserto para mim, de repente pode não ser para você. E isso, é por isso que eu estava falando assim para os irmãos, porque às vezes, principalmente hoje, né, tem muitos irmãos assistindo e prestando atenção, muitos irmãos acreditam que deserto é uma dificuldade financeira ou uma situação assim onde ele está vivendo com muita dificuldade, né? E assim, na verdade, o deserto bíblico não seria isso. Isso é uma coisa circunstancial, como Paulo falou, né? Assim, faz parte da vida. O rico passa, o ímpio, o que serve ao Senhor, o sol nasce para todo mundo. Isso faz parte da vida. Então, isso de forma alguma, como eles hoje ensinam, poderia ser entendido como deserto, né? O deserto bíblico que eu entendo quando eu vejo aquela figura do povo, né? É Deus conduzindo o seu povo aqui na terra, né? De forma, quando ele diz que dá o pão nosso de cada dia, sabe? Quando ele faz de uma maneira que não nos permita ser independente, é como ele desse o mínimo necessário para que a gente não dê o segundo passo errado. É mais ou menos assim. Você não vê assim, Deus chegando com aquele povo e agora eu vou dar um festão e tal, agora vocês passaram muito e bum! Assim, uma coisa que, humanamente falando assim, que vem agradar eles. Assim, o propósito de Deus é levar aquele povo até aquela terra. O que está na mente de Deus é isso, é pegar esse povo aqui e colocar esse povo aqui. O povo está preocupado com o que acontece aqui. Puxa, aqui é ruim, aqui tem água amarga, aqui tá bom, puxa, aqui tá legal, aqui não sei. Mas na mente de Deus está assim, eu preciso tirar eles daqui e trazer eles até aqui. Então assim, esse deserto que eu entendo é essa caminhada que Deus estabeleceu, assim, que não vai ser favorável à nossa alma. Não vai ser favorável à nossa alma, porque a gente fala assim, mas o que me arrebenta é o problema. Não é, irmão. Tem muita gente sem problema, entre aspas, com muito dinheiro, com a alma inquieta. A gente acha que, tipo assim, pô, caramba, se eu resolver, isso está me perturbando demais. Se eu resolver aquela situação, se pingasse agora uma raspadinha daquela, 150 mil, eu pagasse tudo e tal, não sei o que, irmão, aí minha alma se deleitaria, eu poderia adorar o Senhor, porque eu não teria mais nada, nenhum inimigo me perseguindo. Mas isso é um engano, porque tem gente sobrando, tem gente com dinheiro explodindo, não sabe onde colocar, mas tem uma alma infeliz, inquieta e vazia. E o crente que está passando muito problema, acha que as dificuldades dele são os problemas. Mas por isso que eu gosto de dizer assim, que esses problemas não são o deserto. Porque Deus pode tirar esses problemas e a pessoa vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar vazia, entendeu? Assim, não vai resolver a questão dela. E parece que Deus está o tempo todo tentando falar assim, cara, assim, tá bom, o que você quer? Um rei? Beleza, eu vou te dar o rei. Vocês estão assim porque estão faltando o rei, né? Beleza, eu vou te dar o rei então. Aí dá o rei. O que está faltando? Não tem exército. Então, dá o exército. E aí, mas e aí? Tipo assim, se eu responder a tua oração todos os dias, fizer tudo que você me pedir, se eu te servisse todos os dias, mesmo sendo Deus, você seria um eterno infeliz. Porque a sua alegria está em fazer a minha vontade. A sua alegria está em ocupar
o lugar onde eu planejei desde a eternidade que você estivesse. Então, como eu posso te deixar alegre? Deus falando com o sujeito. Colocando você no centro da minha vontade. Como eu vou fazer para botar você no centro da minha vontade? Aí são as situações que às vezes... Não, Deus usa as circunstâncias. Não, vai usar as circunstâncias. Mas... Isso. Mas não podemos nos alegrar se elas estão boas ou ruins, né? O pastor Maurício dizia assim, diz que difícil não foi tirar o povo do Egito, mas o Egito de dentro do povo, né? Ele sempre falou isso. É. E isso é interessante, porque na caminhada até a Terra Prometida, a extração do Egito de dentro do povo foi um grande problema. Hoje, eu creio que o deserto, ajudando a tua definição, né, querendo colaborar com a tua definição, ela foca muito isso, de Deus tirar de dentro da gente o mundo, Deus tirar de dentro da gente as coisas que estão vivas do mundo, é nos levar realmente à morte, né, nos matar mesmo, né, para ver se, né, para estruturar na gente um relacionamento com Ele embasado no amor, como pessoa, não pelo interesse, pela troca, né, como é pregado hoje, um Deus de barganha, um Deus que você dá e um Deus que você recebe, um Deus que com certeza, se a sua motivação for barganhar com Ele, vai te responder, né? E não é assim. Então eu creio que esse deserto tá voltado também, né, da que você está falando, mas para isso você vê que o povo caminhou, e quando chega ali no Sinai, eu acho muito interessante, porque ali havia uma expectativa muito grande do povo. Eu enxergo dessa maneira. Pô, acabou ali no Monte Sinai, ela está no limite da Terra Prometida. Pô, vai acontecer algo tremendo. Moisés está aquele preparativo todo, e eu entendo que a expectativa do coração deles era muito grande de até ver uma coisa física que fosse levar eles à Terra Prometida, entendeu? Sei lá, alguma coisa, ganhar ouro, ganhar prata, que Deus fosse dar alguma coisa para eles. Podem lá tomar posse da terra. E ali Deus se apresentou para eles de uma forma tremenda, né? O Senhor tocou, né? Eles viram a glória de Deus ali quer dizer que o maior tesouro que eles puderam encontrar no deserto foi o próprio Senhor. Então isso realmente marca, assim, traz um momento para a gente refletir de que todas as lutas que a gente passa é Deus nos atraindo para encontrá-lo, né? Eu estava tentando, isso que ele está falando, eu estava tentando achar o texto que fala mais específico, que você falou. Só Moisés, irmãos, só Moisés, Deus levou 40 anos para limpar o Egito dele. Só Moisés. Só Moisés, 40 anos. O povo nem 40 anos, porque não conseguiu, tirando Josué e Caleb. Só a geração abaixo de 20 anos. Você vê que não é fácil derrotar o homem exterior. Você vê o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, para Paulo poder comemorar com aquele brado de vitória, né? Quem me livrará desse corpo de morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele brada, graças a Deus, que ele olha para os irmãos, ele conhece a história, ele olha o passado, ele era mestre em tudo, ele fala assim, não tem saída, meu irmão. Você anda, mas tropeça naquele homem. Você anda, mas ele dá uma rasteira. Você anda, mas ele está aí colado. Assim, se não fosse a obra da cruz, se não fosse o nosso Senhor pendurado naquele madeiro, se fazendo maldição por nós, fazendo pecado no nosso lugar, não teria condição, irmão. Seria impossível. Então, assim, que gloriosa obra agora o Espírito Santo tem de aplicar essa obra de Cristo na nossa vida, para que realmente... Eu queria achar esse texto do deserto aqui, ó. De Oséias. Algum irmão que de repente está já aberto próximo. Ele fala assim, ó.
Tô tentando achar aqui. Ah, aqui, ó, achei. Diz assim, ó. Também, né? É um carinho também, o amor de Deus, né? O povo Perdão, eu vou ler o Oséias 2, 14, 13, né? Ele diz assim, acho que eu vou ler até um pouco antes. Olha só que interessante. Olha só que interessante como é que às vezes o Senhor peleja contra o seu próprio povo no sentido assim, né? No sentido de guardar, né? É igual um filho, né? Você vai contra ele naquele momento, né? Para poder guardar ele. Não é assim? Você vai, você muda o tom de voz, não é assim? Você muda os irmãos, já todos os pais aqui, ó. Você muda o tom de voz, você muda a sua postura, você fica mais firme, você aplica uma disciplina, né? Quem estiver olhando de fora, mas tudo você está fazendo isso para guardar. Literalmente para guardá-la, né? Então olha só o que Deus fala. Eu farei. Ele fala assim, eu farei cessar todo o seu gozo. Olha que coisa contraditória. O Senhor não veio para dar alegria? Mas que alegria o Senhor veio para dar? Essa que o Paulo estava compartilhando. E essa alegria que Israel estava tendo? Era alegria fruto dos bons momentos. Vem chuva aí, a colheita vai ser uma benção, galera. Geral, meu irmão, esse ano vai ser ano de vitória, de bênção. Vai ter muita colheita, pô, vai regar mesmo. A gente não vai pedir emprestado, a gente vai poder emprestar, meu irmão. Esse ano a gente vai ser cabeça. Isso é um gozo. O Senhor falou assim, esse gozo eu vou fazer cessar todo. Assim, vou trazer o gozo de Abacuque. Porque é um gozo do ainda que. É o gozo do ainda que é o gozo que o Senhor falou. Olha, vocês vão ficar um pouco tristes, né, com a minha saída, mas depois eu vou dar uma alegria para vocês que o mundo não poderá tirar mais. Ninguém vai poder tirar mais essa alegria, né? Então eu creio que o Senhor tem trabalhado para que o seu povo venha viver nessa alegria, nessa paz e nesse desfrute. Por isso que às vezes a gente fala assim, Deus, mas que confusão. Não é confusão, porque a paz que se vivia era uma paz que não era usufruída nele. Era uma paz natural. Aí o Senhor traz uma confusão para dar confusão, a gente buscar e adentrar a paz verdadeira. Olha que coisa. Mas muitas vezes é assim que o Senhor faz. Aquela alegria e tal, o Senhor faz o quê? Cessa a alegria. Para quê? Para que naquele momento, cessa a alegria, o servo dele possa desfrutar a verdadeira alegria, que não vem de nada dessa terra, a não ser da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Davi fala no Salmo 55 mais abaixo assim, poxa, eu estou chorando, eu estou berrando, meu peito está arrebentado, mas não é o meu inimigo que me afronta, versículo 12. Se fosse, eu suportaria, pô. Eu estou há 53 salmos suportando isso. Nem é o que me odeia, o que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas ele fala que é o companheiro, amigo íntimo dele, que andava ao lado dele para ir para a casa de Deus. Sabe? Então é aquele momento quando o Senhor permite tal circunstância sobre a vida do seu servo, para ele entender que até uma boa amizade é legal, até tudo isso é bíblico, é bênção, tudo isso, mas assim, a verdadeira alegria dele mesmo tem que vir só do Senhor. Só do Senhor. Aí o Senhor faz o que fez com Davi, permite na nossa vida as decepções. Faz parte, todos nós. Nós decepcionamos pessoas, pessoas nos decepcionam, isso faz parte, Deus usa tudo isso para tratar o nosso caráter e nos trazer a mesma realidade. Porque assim, só uma paz, uma alegria, uma verdade, um descanso que está na pessoa dele. E aí tudo, sabe, tudo, ficar sem saída, a noite escura, o companheiro fiel, né? Até no caso de Davi, até... né, filho e tantas outras situações, né? Então assim, aí ele diz aqui, né, voltando lá, né, ele fala assim, eu devastarei a sua vide e a sua figueira. Lembra lá de Abacuque? De que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, eu porém
Farei delas um bosque e as bestas feras do campo a devorarão. Castigá-lo-ei pelos dias dos Balaíns, nas quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então olha que interessante. O povo estava bem? Estava. É uma metáfora, né? Mas ele fala aqui de joias, não fala? Ele fala aqui de estar arrumada, não é assim? Ele fala aqui de estar adornada, perfumada. O povo estava assim, mas qual era a realidade? Se esqueceu do Senhor. Então o Senhor tinha saudade deles, mas eles não tinham saudade do Senhor. Então aí volta no que o Pablo estava compartilhando. Tudo estava bem aqui? Sim. No estereótipo? Sim, pô. Eles estão vivendo essa realidade. Pô, vai vir aí, é só benção e tal, não sei o que, barará. Mas no seu coração já havia um esquecimento do Senhor, já havia né? Então assim, aí Deus vai, né, falar o seguinte, ó. Portanto, eis que eu atrairei e levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Ele fala assim, no deserto não tem vide, não tem gado, não tem nada. Eu vou te chamar lá, sem nenhum apoio, sem nada, sabe? Vou tirar a tua esperança para que eu seja a tua esperança, né? Vou tirar o teu alimento para que eu seja o teu alimento. Aí começa o processo na vida do servo de Deus. Deus vai igual um machado, aquele só limpando, mas quando um servo de Deus que é filho mesmo entende isso e permite isso, e fala assim, não, Senhor, eu estou vendo o que o Senhor está fazendo e eu concordo com o que o Senhor está fazendo. O Senhor pode fazer. E aí Deus ganha essa liberdade dele operar na vida daquela pessoa. Então, olha que grandes frutos virão dali, né? Do Senhor, né? Quantos frutos o Senhor obterá dali, né? E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Jacó por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Olha que interessante. Então existe todo um trabalho, porque Deus estava sendo traído. A esposa dele, que era Israel, na verdade, estava vivendo com Baal. Israel era casado com quem? Com o Senhor. Onde foi o casamento? Êxodo 20, no pé do Monte Sinai. Aquilo foi um casamento, foi uma aliança. Tá aqui, pá, ó, tá tudo aqui direitinho. Mas ela estava vivendo com os Balaíns, né? Então aqui Deus vai fazer todo um processo, né, na vida de Israel, para que Israel já mude, se lembre, né, que tinha esquecido, e vai passar a chamar o Senhor novamente de meu marido, porque do marido que viria o suprimento, a proteção, né, todas as necessidades. É uma metáfora daquela época, né? E já não chamará meu Baal. Da sua boca tirarei o nome dos Balaíns e não mais se lembrará desses nomes. Então, assim, ela, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Então, olha que interessante. Então, assim, podemos acreditar que vai ser um processo diferente com a igreja? Eu não acredito, sinceramente. E olha que, irmãos, temos o Espírito, temos 2000 anos de obra do Espírito Santo, temos coisas que esses irmãos aqui não tiveram. O Senhor avançou muito em compreensão, em revelação. Mas o homem exterior, ele é o mesmo. A luta, aquilo que Tiago falou, a luta, nós somos iguaizinhos a Elias, sujeitos às mesmas questões, as mesmas paixões, tudo. Então, assim, apesar da gente ter a compreensão, avançar em relação àquela compreensão, existe a luta diária, o embate diário, que é novo para cada um. Assim, o irmão se converteu ali, não adianta te explicar para o irmão, não. Às vezes é melhor tu nem explicar, para ser sincero, é melhor deixar ele experimentar. Porque tu vai querer explicar, a coisa vai tomando um negócio na cabeça do irmão, daqui a pouco ele tá todo confuso. É melhor deixar, então o irmão vai entrar ali, pum, e daqui a pouco ele, irmão, é assim mesmo, fica tranquilo, vai dar certo. Porque
Quantos irmãos você já não conheceu com 2, 3 anos que queria chutar tudo pro alto, irmão? Não dá, irmão, não consigo, irmão, já tentei, consigo ser um bom crente, meu Deus, não sei o quê, papapá. Quanto esforço aquela pessoa desprendeu em 3, 4, 5 anos de caminhada até ela entender que Deus não faz nada para nós a não ser para o seu filho. Que a gente costuma falar assim, não, Deus nos libertou. Mas eu seria mais detalhista e falar assim, Deus nos libertou para o seu filho. E quando Deus libertou o pessoal do Egito, ele não falou assim, ó, Deus libertou, agora galera, tá aqui, tá todo mundo livre. Tá todo mundo livre? Ou tá todo mundo debaixo de uma nuvem? Ele tem um caminho mais longo. Ou tá todo mundo ali seguindo aquela direção? Então precisamos entender o que livre é esse. Então assim, o Senhor nos santifica, mas o Senhor só nos santifica se for para Ele. Porque senão a gente busca uma santificação muito própria, que acaba trazendo um estereótipo bom, mas no final um estereótipo de orgulho, mesmo que seja sincera, não seja algo hipócrita, mas Paulo era sincero também. Aquilo não era hipocrisia, ele era sincero. Mas é uma santificação que vai trazer o quê? Orgulho, vaidade, né? Competição, né? Então essa santificação também não serve. Eu não faço mais nada do que eu fazia. Beleza, não faço nada do que eu fazia. Só que agora eu estou estourando de orgulho e de soberba. Então assim, existe a santificação. O Senhor santifica sim, mas se for para Ele mesmo. Ele liberta para Ele mesmo. Então assim, Ele faz tudo para Ele, para o seu filho. Ele faz tudo para o seu filho. Tudo Ele faz para o seu filho. Então assim, se a gente entender isso, é aquilo que o Paulo estava falando lá, que o irmão colocou mais ou menos no casamento. Você chega no final lá da caminhada já sem força, né? Meio fraco, né? O que Paulo diz? Quando eu sou... Aí é que quando eu perdi a minha força natural, puxa, como eu fui abençoado. Agora eu vou deixar tantos riscos que eu teria, não terei mais, que eu não vou ter força, irmão, para brigar. Não vai ter força para entrar naquele embate. Né? Como o irmão falou, como é que era o irmão outro dia que se converteu? Eu falei, irmão, era tão quizumbeiro, eu partia para dentro mesmo, eu quebrava em 2, irmão. Semana passada o irmão bateu no meu carro, o cara bateu no meu carro de casa. Não, irmão, pode ir, vai lá, deixa esse prejuízo comigo aqui, esquenta não, vai lá, você vai chegar atrasado. Eu falei, irmão, hoje eu pago para não me aborrecer, irmão. Quero pagar para não me aborrecer, quero pagar para não... Irmão, Jesus cansou o moço. Jesus cansou aquele moço. É lindo de ver. Só para assim, completar o que a gente está falando, é importante a gente entender isso por causa da questão do evangelho hoje, né? Continuando isso que eu estava falando, que existe um evangelho hoje das bênçãos materiais e uma vida promissora, né? Uma vida... Eu queria ler com os irmãos Apocalipse, capítulo 3. É a carta, ao último estágio da igreja do Senhor, sabe? E ela diz assim, ó, Apocalipse 3, versículo 16, diz assim, ó, assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. É importante a gente compreender essa questão aqui que a gente vive nesse deserto, né? Assim, né? Porque esse deserto, ele é a nossa carreira, sabe? Ele é a carreira que a gente vive nesse deserto. Se a gente, em algum momento, a gente tirar a nossa ideia, a nossa cabeça desse deserto, é como se a gente estivesse lutando contra os planos do Senhor, sabe? Porque tem um outro texto que fala em Tiago, olha o que diz esse texto. Eu estava até conversando com uma irmã,
E a irmã veio perguntar se tinha problema de pular carnaval, né? Tinha problema de pular carnaval? Aí eu olhei esse texto aqui pra ela. Que é um texto até que o irmão Billy tá dando um estudo toda quinta-feira lá. Tá, é muito bom, irmão. Ele tá falando sobre o caráter de um discípulo, sabe? Eu acho que eu encorajo os irmãos, se os irmãos não puderem ir, os irmãos pelo menos assistir, tá gravado lá no site. Diz assim, ó, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vos dê duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Aí eu perguntei assim para a irmã, eu falei, irmã, será que você vai conseguir desfrutar disso aqui, falando do carnaval? Será que você vai conseguir chegar nisso aqui? Então será que, se você tiver uma condição espiritual, se você tiver uma realidade do Senhor, o seu coração estiver lá, lamentando pelos pecadores, pela promiscuidade, pela prostituição, e você se arrepender, se prostrar e você começar a se humilhar por aquelas pessoas, por você mesmo, e no teu coração foi esse de miséria, então eu não falo que te encorajo você, mas se o teu coração não for esse, eu não tenho como te encorajar. Para você desfrutar de uma alegria, eu não estou falando aqui que você não possa pular, você fica livre, você tem uma liberdade. O Senhor, o Senhor vai te cobrar depois, sabe? O Senhor vai te cobrar, com certeza o Senhor vai te cobrar. Eu estou te colocando um parênteses para você poder compreender, para que você não desfrute de uma outra alegria. E porque essa alegria depois o Senhor vai te cobrar, porque você não está se alegrando com o Senhor. Então, quando o Senhor fala lá em Laodiceia, os mornos, o Rafael estava contando num testemunho do Senhor que ele sente saudade da época que ele se alegrava com a presença de Deus. O grande problema nosso, assim, eu falo isso, irmão, não falo porque eu vivo isso não, sabe? Eu não tenho, todas as vezes que a gente comenta aqui com os irmãos, a gente comenta no intuito de querer encorajar os irmãos a gente juntos, na comunhão do Senhor, no corpo de Cristo, juntos alcançarmos parcialmente ou algo dessa realidade, não que a gente viva, longe de mim ter qualquer, sabe, mas é o que a gente experimenta e vive, a gente vai tocando de vida no Senhor. É importante a gente ter essa diferença, essa questão, porque se o nosso coração, porque isso vai criar uma autoanálise no nosso interior. Se o nosso coração se alegra, não que eu não me alegre com as coisas exteriores, só que quando eu começo a me alegrar, quando a gente começar a se alegrar, a gente precisa ler esse texto de Tiago aqui, sabe? Eu acho que ele a gente precisa fazer uma autoanálise, sabe? Se a gente começa a esbanjar uma alegria por algo exterior, que não seja algo suficiente na pessoa de Cristo, entendeu? Não sei se eu estou fazendo entender os irmãos. Porque se a gente não voltar àquela alegria, compreendendo que aquela graça foi dispensada pelo Senhor, sabe? A gente ter uma prática de vida nesse nível, sabe, irmãos? Procurar compreender, ver qual é o propósito que Deus tem por Ele ter dispensado aquilo na nossa vida. Seja bom, seja ruim. Sabe? Pedir para o Senhor, por que o Senhor dispensou isso aqui de bom na minha vida? Eu quero me alegrar com isso, mas eu quero me alegrar compreendendo a sua vontade. Não me alegrar porque eu mereço ter aquilo ali, porque eu sou um servo de Deus e que eu mereço ter tudo do bom e do melhor, porque é isso que pregam por aí. Sabe, irmãos? A gente precisa eliminar, porque isso é contra o Evangelho. Isso é antibíblico. Nós não devemos nos alegrar porque nós merecemos receber uma bênção. Porque o Senhor já havia prometido para mim, não. O Senhor havia prometido porque Ele tem um propósito.
Consegue entender, irmão? Para quê? Para que a gente tire todo o egoísmo e egocentrismo do nosso interior. Porque senão é como que a gente ficar, sabe, esmurrando uma parede, irmãos. Ao mesmo tempo a palavra destrói o nosso ego e ao mesmo tempo a gente constrói o ego de novo. Por isso que vivemos uma luta. Por isso que Paulo vive essa luta em Romanos 7, o bem que faço. Esse eu não faço, mas o mal sim eu faço. Olha só, a constante luta que vive, sabe por causa de quê? Porque a hora a gente destrói o nosso ego. Quando lê a palavra é mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de dividir a nossa alma do nosso espírito. Isso que a palavra faz. Em Hebreus capítulo 4. Agora, quando a gente começa a viver o nosso dia a dia, a gente começa a alimentar o ego de novo. E a gente precisa ter sabedoria do Senhor. Quando a gente discernir interiormente que a gente saiu daquele equilíbrio, daquela normalidade. Também não vamos nos entristecer muito, também não vamos nos alegrar muito. E a gente procurar estar feliz em toda e qualquer situação. Está em Cristo. Paulo disse, eu sei estar bem, ó. Eu sei estar bem, não é esse o texto? Toda e qualquer situação. Entende? Então é importante, quando a gente entender que a gente está muito alegre, que o nosso coração está extravasante, sabe, a gente precisa ir para o Senhor. Porque às vezes aquela alegria vai fazer mal para a gente também, irmãos. Vai fazer mal, irmãos. Sabe? Porque a gente vai subir muito, um nível muito alto e sabe, a gente precisa levar tudo para o Senhor. Senhor, o que tu queres falar com isso, Senhor? O que o Senhor quer? Sabe para quê? Para a gente não ficar destruindo, construindo, destruindo, construindo. A palavra destrói, a gente constrói. A palavra destrói, a gente constrói. E vamos viver, de repente, era para o povo ficar 40 dias no deserto, mas o povo ficou 40 anos. Sabe? Então eu falo isso para os irmãos, para encorajar os irmãos a gente viver essa realidade. Não que eu viva, irmãos. O que eu procuro fazer sempre, quando eu vejo que eu estou muito, sabe? Procuro para o Senhor. Senhor, o que tu queres, Senhor? Sabe? E aí o Espírito Santo, irmão, ele é de uma sabedoria tremenda. Ele vai certinho lá no íntimo do teu ser, porque a palavra diz que ele esquadrinha os nossos corações. E ele vai lá, irmão, naquilo que está enchendo o teu ego. E aí ele te mostra de uma outra forma a vontade de Deus. E o teu ego fica murcho, irmão. E aí você vai desfrutar sim daquela alegria, mas uma alegria no Senhor. É diferente. Com o ego mortificado e você alegre sim, extravasando, mas no Senhor. Da mesma maneira, no sentido oposto. Quando você está no momento de que está entristecido, é normal, o Senhor não coloca nesse momento. Mas você vai para o Senhor e o Senhor te coloca aquilo de uma outra maneira, de um outro aspecto, onde você consiga ver o Senhor, sabe? Eu vejo que assim, a gente precisa, eu preciso, sabe, irmãos, alcançar, para que a gente tenha um viver constante no Senhor, sabe? Não tem esse momento que você... Euforia, sabe? E um momento de essa volatilidade, esses desequilíbrios é da alma, sabe? Então é importante a gente alcançar esse e reconhecer, sabe, esse deserto, irmãos. Não achar que... Eu creio que se a gente tiver esse discernimento no Senhor, sabe, ir para diante do Senhor sempre em toda e qualquer situação, seja ela muito alegre, seja ela muito triste, eu acho que a gente não vai conseguir enxergar que hora a gente está num momento muito bom ou hora a gente está num momento muito ruim, mas a gente está sempre em Cristo. Por isso que o Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você não vai conseguir, porque você vai entender sempre que você está no Senhor, sabe? E é como que um treinamento para nós. É para a grande tribulação. Sabe? É um treinamento para a nossa grande tribulação. Você vai levar até aquela alegria suprema. Porque, irmão, é muito comum quando a gente está num momento muito alegre, a gente jogar o Senhor fora. É muito fácil. Como você falou, quando você estava num momento de deserto, você sentia a presença de Deus. Porque você foi pro Senhor. Agora, num momento alegre, irmãos, olha, eu falo isso, irmãos.
porque se você desfrutar de uma alegria no Senhor, você levar aquela alegria ao Senhor e matar o teu ego naquele momento. Porque o que mais Satanás vai falar no teu ouvido, ele vai falar assim, você merece, é o teu momento, vai lá. E aí as fotos, flash, é o teu momento. Rapaz, sabe pra quê? Pra você não desfrutar daquele momento com o Senhor. Porque ele tem, irmãos, o objetivo dele é acabar com a glória do Filho. Mas, irmão, se você na hora pega e fala assim, não, meu momento, esse momento é o momento do Senhor. Mas, irmãos, com o coração puro e sincero diante de Deus, reconhecendo que você é miserável. Não assim, não, esse momento é do Senhor, mas o teu coração está ali, mesmo a boca está falando um monte de coisa. Mas o Senhor sabe, né? Mas o Senhor sabe. Mas a gente mesmo fala, o Senhor sabe. Você está entrando para você receber o seu canudo de formatura. Só a cruz mesmo, só a cruz. Irmãos, aí você olha assim, você fala assim, Senhor, como eu teria condição de receber esse caminho? O que eu fiz para receber isso, Senhor? Olha só, o coração é diferente. O seu filho está se formando. Aí o Senhor começa a trazer à memória todos aqueles momentos que você ajudou, que você orou, que você viu que foi o Senhor que proporcionou aquilo. Que é a mão do Senhor, irmãos. E você reconhecendo a graça e a misericórdia de Deus. Irmãos. Aí está se alegrando com ele, né? Se alegrando com ele, né? O Senhor me fez lembrar desse versículo lá em Salmo 16. O último versículo do Salmo 16 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Delícias perpetuamente. É a verdadeira delícia da vida. Sim. Porque sabe por causa de quê, irmão? Um segredo aqui, sabe? Porque quando você desfruta na alegria com o Senhor, na tristeza você também vai desfrutar na alegria com o Senhor, sabe? Porque você conseguiu, irmãos, alcançar, sabe? Você está protegido realmente pelo Senhor. E você vê que tudo é o Senhor. Fica livre mesmo. Irmãos, aí você vai ver que aquela turma estava lá prestes a perder a cabeça, mas estava glorificando. Você vai ver quantos irmãos estavam prestes a irmãos e estavam glorificando. Por causa de quê? Por causa disso. Sabe? Irmão, a gente não pode ficar. A palavra destrói e a gente constrói. A palavra destrói e a gente constrói. Irmão, Satanás é sutil, é sutil. Às vezes numa mensagem bíblica, irmãos, se você vê que tocou no teu ego, sai fora, irmão. Não ouve mais. Sabe? Quando eu vejo que eu ouço uma mensagem bíblica, que ele está começando a mexer no meu ego, que eu estou começando a me achar poderoso, forte, irmão, sai fora. Eu não ouço mais a palavra. Eu peço perdão, irmão, não tenho nada contra o irmão, mas eu saio, sabe por causa de quê? Porque eu sei que depois a palavra vai ter que destruir de novo. Vai ter que destruir, irmãos. É um trabalho em vão. Sabe? É um trabalho em vão. Por isso que Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala, ó, olha aqui, irmãos, olha o que Paulo fala a Timóteo. Irmãos, é importante a gente compreender isso. Para a gente não ficar ouvindo algo que destrói, porque senão, vamos ouvir aqui segunda-feira, o irmão Rafael vai falar cruz. O irmão Rafael sempre fala cruz. Sofrimento e tormento. Aí a gente vai ouvir um irmãozinho, nada contra o irmão, mas o irmão lá dá uma amaciada no nosso ego. Irmão, vai chegar uma hora que a carne vai inclinar para aquilo ali, né? Não tem jeito, irmão. Você vai falar, poxa, só ouço cruz, irmãos. Só cruz. Só cajado. Você me lembrou de uma irmã que... Me lembrou de uma irmã, isso é tão sério mesmo, que ele falou, lembrou de uma irmã que terminou o estudo no outro local que nós estávamos. A irmã chegou para mim e falou assim, pô, irmão, você me perdoa. Eu falei assim, mas o que eu fiz, irmã? Hoje, quando eu vi que você levantou, que você ia dar o estudo, eu falei assim, não, de novo não vou aguentar, não. Não vou aguentar, não. De novo, eu vi esse menino falar esse negócio, eu vou embora. Mas ela ficou, irmão, ela perseverou, entendeu? Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Diz assim, ó, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não
não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo o que? A piedade. Sabe o que é a doutrina da piedade, irmãos? A doutrina da piedade é o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. É o nosso Senhor quebrado, irmãos. E se o nosso Senhor foi crucificado e quebrado, o nosso coração não pode estar de outro jeito. Se a gente ouve uma palavra, qual aquela palavra vai nos encher de poder. Já viu aquilo tudo, irmão? Não tenho nada contra. Mas eu, sabe, irmãos, é por causa do Evangelho, da obra da cruz do Senhor. A gente só enche o nosso ego, irmão, mas depois a palavra vai ter que destruir. Irmão, eu falo para o irmão tem liberdade de ministrar a palavra para encher ego de irmãos. Vai botar o culto, irmão. Se o Rafael começar a falar aqui que todo mundo tem fazer as 7 semanas da vitória, irmão, vai encher isso aqui. Vai encher. Mas, irmãos, não vamos perder tempo, né, irmãos? Porque sabe que o irmão vai batalhar, vai correr uma carreira de 10 anos e depois vai ver que está tudo fora, irmãos. Tudo fora. Não tem outro evangelho. Paulo está sendo bem claro aqui para Timóteo. É soberbo. Olha só como é que Paulo fala. Está onde? Está escrito onde? Timóteo capítulo 6, versículo 3 em diante. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas. Olha o que o Rafael falou. Que esse evangelho só gera isso, irmãos. Esse evangelho onde o ego é inchado, é disputa, é soberba. Eu não querendo ser melhor que o outro, eu não querer ter mais coisa que o outro. Irmãos, não foi esse evangelho que o nosso Senhor Jesus nos deixou, irmão. Mas foi de dar vida pelo irmão. Foi de morrer pelo irmão. Irmão, você está aqui? Está aqui, ó. Minha resposta está aqui para você subir um pouquinho, porque está pesado o fardo para você. Esse é o evangelho, irmão, da cruz. Blasfêmias, ruins suspeitas malignas, suspeitas malignas, irmãos. E olha o que ele fala aqui de mais importante, irmãos. Olha o que fica privado para eles. E privados da verdade. Irmãos, eles ficam privados da verdade. Eles não alcançam a verdade. Fica como que escuro para eles, irmãos. Sabe? Irmãos, não quero fechar a questão, mas eu preciso dar um parecer aqui. Se eu estiver errado, eu sou capaz de depois pedir perdão para os irmãos. Mas quando eu leio esse texto aqui, eu vejo que esses irmãos são aqueles que o Senhor fala assim, ó. Em teu nome profetiza. Senhor, mas em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Curei enfermos, fui no hospital, fiz um monte de coisa. O Senhor falou assim para ele. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São esses irmãos aqui, que estão baseados nessa linha do evangelho, sabe? Que estão pregando um evangelho onde o ego é alimentado. Então nós não podemos ouvir algo que destrói o nosso ego e depois algo que constrói o nosso ego. A gente precisa ter sabedoria do Espírito Santo e saber o que estamos ouvindo. Pedimos ajuda ao Espírito para que o Espírito... Não estou dizendo que os irmãos não possam ouvir ninguém, não. Irmãos, temos liberdade para ouvir todo e qualquer irmão. Só precisamos analisar se aquilo está construindo o nosso ego ou se ele está destruindo o nosso ego. Sabe? Para, irmão, não ficar perdendo tempo. Sabe? E orar pela igreja. Isso. Sabe? Ó, ele diz assim, ó, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. É o que Paulo fala a Timóteo. Pedindo para apartar. Sabe o que é de que Paulo fala para apartar, irmão? Porque ele sabe, ele compreende que é uma linha completamente diferente. Não deixa de ser nossos irmãos, irmão. Mas precisamos definir. Se estamos num ambiente onde o nosso ego está sendo exaltado, irmão, sabe, era o que o Senhor Jesus fazia. Lembra na época da multiplicação, quando ele transformou água em vinho? Quando começaram um negócio vucu-vucu para achar ele, para exaltar ele, ó, ninguém achou mais o Senhor.
Não achou, mas não acha. Sabe por causa de quê? Quando começa, ó, começamos aqui. Aí, irmão, eu falei, sabe, se começar um negócio que você vê que o ego tá começando a se exaltar, sai porque você não vai ficar construindo algo para ser destruído, irmão. Não tem como. É a gente ficar lutando, sabe? Era esse sim, parecia que a gente queria deixar para os irmãos, para ajudar os irmãos na caminhada, sabe? Pra gente não ficar, ora ouve, não, coitado do irmão Rafael, ele tem uma luta muito grande de pregar a cruz pra gente. Tinha que ler o 7 aqui, que eu acho interessante, porque... Graças ao Senhor. Prosperidade. Não é só isso que Deus quer pra gente, né? E prosperidade não é, as pessoas acham que é só financeiro. E a prosperidade de paz de espírito, de paz de espírito, de união com o Espírito Santo mesmo, sabe? Isso é que o ser humano, bem maior que o ser humano, pode alcançar, né? O 7 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Para resumir o que ele está falando, né? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas consciências loucas e nocivas, que se submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, a orientação legal, né? Muito perfeito. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Que fechamento lindo, né? Ó, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. É tremendo, né? Dá alegria, né, essa palavra. Tremendo. Eu lembrei de um texto que acho que uma vez algum irmão leu aqui, vi também a minha cabeça. Ele estava falando aqui dessas questões do Davi sendo cercado pelos ímpios, né? Eu lembrei de Apocalipse, 5º selo, né? Quando ele diz assim: clamaram em grande voz, dizendo, né? Santos do Senhor, já no céu, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles perguntaram ao Senhor, né? Estavam debaixo do trono do Senhor. E aí diz a palavra: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então qual é a ideia do que é ensinado hoje, né? A pessoa aqui na terra quer que Deus brade lá do céu e fulmine o outro. Esses santos do Senhor estavam debaixo do trono do Senhor. E quando eles clamaram, não foi esse tipo de justiça humana que ele falou: não, cadê que eu pego? Cadê que eu pego? Onde é que tá? Não foi isso. Não, olha só. Vou dar uma veste para você branca. Apocalipse 6, versículo 10. Vocês vão ficar aqui nesse cantinho, porque igual vocês, tem muitos irmãos para morrerem lá embaixo. Então vocês vão ter que aguardar, que os irmãos ainda vão passar. Olha só a orientação que aqueles irmãos estavam tendo, que estavam naquela visão debaixo do trono do Senhor, clamando, né, que o Senhor realmente pudesse vingar, e no momento certo o Senhor vai derramar realmente a sua ira sobre a terra. Mas não é com esse ensino que trazem hoje, como mexeu em mim, você vai ver, né, com quem você está mexendo, porque eu sou servo de Deus, então Deus é por mim, é meu irmão mais velho, mexeu comigo, agora você vai, né? É pelo contrário, é como Deus fala assim: pode mexer com ele, eu liberei, cai dentro. É mais ou menos isso, é o contrário. Não foi assim com Jó? Ó, beleza,
se os anjos do Senhor estavam ali acampados em torno de Jó durante toda a sua vida e mal nenhum chegou a ele, é como Deus chegasse do céu e falasse assim, agora abre aí e deixa ele passar. Vai vir, vai levar isso, vai quebrar isso, vai não sei o que, vai vir doença, vai não sei o que. Quer dizer, olha como é que é necessário um discernimento. Como diz lá no final do livro de Oséias, então, depois que você me chamar meu marido, então conhecerás o Senhor. Então aí a gente vai saber que o Senhor tem um propósito. Tem um propósito quando Tiago perde a cabeça, tem um propósito quando Pedro sai da prisão. Né? Tem um propósito quando Paulo fica no naufrágio, e tem um propósito quando o outro irmão está guardado lá e nada lhe ocorreu, entendeu? Não significa que um está sendo mais beneficiado que o outro, nem que um irmão é mais espiritual que o outro. Significa que assim, o Senhor tem realmente algo com cada um de nós. Então assim, é momento da gente parar realmente de se comparar, de ficar tentando se espelhar nas questões atuais assim, da mídia e realmente tentar compreender o que o Senhor tem para a nossa vida, né? Pelo menos buscar, exercitar, né? Eu ainda não consigo fazer isso com a diligência que eu gostaria de fazer, mas exercitar essa entrega da nossa mente, do nosso coração ao Senhor, sabe? Até que realmente o nosso pensar, o nosso falar, nossa reação mesmo esteja debaixo do senhorio do Senhor, né? Até que o Senhor nos canse, né? Como ele fez com Manassés, boi selvagem que o Senhor amansou, né? E como tantos outros homens que o Senhor amansou, como Paulo também, né? Que era brabo pra caramba, né? E o Senhor amansou, ficou uma lady, né? Pedro também, né? Era, vamos lá, não sei o que, e depois falou, rapaz, você vai ficar velho, eu vou te levar pra onde quiser, você não vai poder decidir mais nada, nem pra onde tu vai, tu decide mais. Olha só, e homens que andaram com o Senhor, então assim, realmente quanto mais próximo do Senhor você chega, uma coisa a palavra garante, mais destruído você vai ser. Se o sujeito está inteiro, é porque não está tão próximo. E quanto mais próximo, mais no chão, mais quebrado. São as histórias bíblicas. Isaías, eu vou morrer. Daniel, eu não levanto mais. Josué perdendo a força, não conseguia levantar. Moisés quase que se sentindo incapaz. Pô, eu não sei falar, não dá. Senhor, eu não sei como é que vai ser isso. Assim, sabe? Porque quando a pessoa realmente enxerga quem é Deus e qual é a sua obra, a primeira revelação que ela tem é da incapacidade. Ela fala assim, não, eu não tenho condição para isso, não dá. É o que todo homem que era chamado por Deus. Quando a pessoa fala assim, não, larga no meu peito que sou eu. Irmão, tu tá fraquinho, deixa aqui que eu vou resolver esse negócio aqui. Você pode acreditar que aquela pessoa não tem, ou falando de mim mesmo, não tem a consciência realmente daquela questão ali. Porque, irmão, se não... Na nossa vida, se o Senhor falar tudo, a gente já não aguenta, né? O Senhor vai falando aos pouquinhos, né? Imagina se o Senhor vai falar assim que... Não fala, ele vai falando devagarinho, né? Todo aquele amor. Imagina se falar para a criança de 2 anos que um dia ela vai trabalhar 8 horas por dia, acordar 5 horas da manhã, pegar o trem, voltar, vai ter filho, vai comprar o leite, vai no mercado e vai falar assim, pô, eu quero ficar na malha da minha mãe. Não dá, irmão. A vida é assim. A responsabilidade vem sobre o ombro daquele que cresce. Como é importante crescer? É importante crescer, mas crescer significa mais responsabilidade. Sempre. Crescer significa mais responsabilidade. Ah, não, eu quero buscar mais o Senhor, então buscar mais o Senhor, se derramar mais, se quebrar mais, assim, mais responsabilidade o Senhor vai colocar sobre o ombro. Não tem como, não existe uma coisa para desfrutar, para o seu bel prazer e tal, né? Sem propósito não existe. Só para descontrair. Eu falo assim, poxa, se esses irmãos estão pregando essa situação estiver certa, qual é a moeda que vai usar no reino dos céus, né? Porque é o capitalismo puro. A pregação desse evangelho que tá aí é capitalismo puro, mas não tem como. A nossa mente. Vai ter que ter um dinheiro lá, vai ter que ter um dinheiro. Tem que ter uma nota. Será que vai ser o dólar? É. Nossa mente está tão organizada. 13 bilhões de reais. E a gente associa a pessoa está bem bilhões de reais. pelo que ela, o status dela. Se a pessoa está próxima, a gente acha que Imagina. ela está ligadinha com Deus, ela está bem na Imagina frente outros com Deus. estados. E se a pessoa não está, Conheci um cara que ele ofereceu 3 vezes mais do que o cara ganhava na caixa. É pecado, a gente age
ofereceu como quem 3 sabe vezes que mais, o joga. cara ganhava É. 7, ele ofereceu 21. O cara lapidar, qualificar diamante pra ele. Não tá possuindo. Não tá tomando posse da vez. Tem Posse da promessa. Tomando posse da bênção. ele queria contratar esse cara. Isso. Desculpa, irmãos, o horário, né? Vamos fechar então. Só o último versículo. Quer? Ele falou para cortar. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. O último versículo, né? Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha que segurança, irmãos. Confia os teus cuidados ao Senhor. Acredito também que é um exercício, né, irmãos? É um exercício diário, né? Como a gente que aprende a mexer com a madeira, a fazer o... né? Assim, o Senhor vai nos ensinando diariamente a gente confiar os nossos cuidados no Senhor, porque é natural da gente querer tomar conta da gente mesmo, né? Uma coisa adâmica, entranhada na gente. Quem tem cuidado de mim? Sou eu, mano. Se eu cuidar, ninguém vai, né? Assim o ditado popular. Então a gente não cair no desequilíbrio de água de coco e rede sem fazer nada, né? E ao mesmo tempo do outro lado também não estar igual um desesperado. Assim, ter esse equilíbrio, né? De que apesar de externamente poder me movimentar, mas internamente crer, me comportar, que os meus cuidados pertencem ao Senhor, né? Como diz aquele louvor, não tenhas sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois apenas um seria muito para ti. O meu trabalho é descansar em ti. Amém. Que realmente o Senhor nos ajude.